Vamos lá, então. Como foi que eu concluí que Deus existe? Eu concluí que Deus existe da seguinte maneira. Então, eu peguei a prova... Vamos pegar a primeira prova da existência de Deus de São Tomás de Aquino. Primeiro, ela tem duas objeções, né? Que é argumentos contra a existência de Deus. São muito comuns. Um é, Deus não existe porque ele permite o mal. Não, a existência de Deus não é refutada pela constatação do mal ou sofrimento. O que não se sustenta, na verdade, é o atributo de onibenevolência. Não, eu acho que a existência do mal, na verdade, é um argumento a favor de Deus. Eu também acho. Mas esse é o argumento que tá lá. O primeiro que aparece, que muita gente já entra nessa. Existe o mal... Se não tivesse o mal, não tinha livre-arbítrio. Perfeito. Essa é a argumentação clássica. O argumento, sem mal, não há livre-arbítrio, implica em uma contradição direta na concepção do paraíso prometido pelo cristianismo. Se o livre-arbítrio não existe sem a possibilidade do mal, então por consequência o mal estará presente no paraíso. Caso contrário, não haverá livre-arbítrio no paraíso. E faz sentido. Uma vez eu falei isso pra um amigo meu. Tem um amigo meu que se converteu. Faculdade de Filosofia, meu colega. O cara era Nietzsche, Marx. O cara era revolucionário hardcore. Grande amigo Thiago, um abração pra ele. E aí ele chegou e ele falou, cara, Deus não existe, olha o mal que acontece no mundo. E aí que os irmãos Karamazov aparecem no Dostoiévski, que parece essa mesma discussão. E eu falei, mas Deus poderia ter criado o homem sem o livre-arbítrio, ele falou, né? Porque eu falei, cara, Deus não é que existe, não é que Deus tá deixando o mal. Primeiro que é uma questão de perspectiva, por quê? O mal natural, sei lá, enchentes, né? Vamos pegar assim, cachoeira. Uhum. Igual os caras falam, não, porque na Bíblia Deus matou a galera. Fala, galera, spoiler, Deus mata todo mundo, inclusive você. Porque... Há uma diferença brutal entre o mal natural e o mal moral. O mal natural implica em um sofrimento causado pela mera condição de existir. O mal moral implica em um sofrimento intencionalmente causado por agentes desprovidos de empatia e amor ao próximo. O Deus bíblico intencionalmente provocou diversos sofrimentos desnecessários, histórias onde ele próprio contradiz os princípios morais de Jesus. Isso faz dele uma entidade moralmente injusta e cruel. Se o Deus abraâmico existe, ele não é onibenevolente. Matar, do ponto de vista do homem, é uma coisa. Do ponto de vista de Deus, é totalmente diferente, porque todo mundo vai morrer, né? A morte faz parte de todas as pessoas. Então, quando você fala, Deus matou, Deus irá matar todas as pessoas no sentido de que todo mundo vai morrer. Sim, tudo bem o Criador do Universo decidir matar quem e quantos ele quiser. Afinal, o Universo é dele. Dane-se o sofrimento, ele é temporário. E todos aqui são só personagens. Do ponto de vista de Deus, a morte das pessoas é simplesmente a vida é passageira. Ela tem um começo e um fim. Do mesmo modo que ele matou todo mundo, ele criou todo mundo. É igual eu falar que o Tolkien matou um personagem da história. Todos os personagens da história do Tolkien morrem, porque uma hora vai acabar, o cara morre. Então, beleza. Agora, então, o mal natural. Existe o sofrimento. Pô, tem crianças que sofrem no mundo. Se Deus não existe, é isso mesmo, cara. É uma desgraça e acabou. Se Deus existe, você tá falando de um Deus que está olhando desde toda a eternidade e imagina, se você se compadece do sofrimento dessas crianças que estão sofrendo injustamente, imagina um Deus que é superior a você. Se Deus se preocupa tanto com o sofrimento desnecessário causado pela natureza que ele criou, ele seria inteligente o bastante para impedir a ocorrência de tal sofrimento, projetando um universo livre deste problema. Mas ele não criou. Por quê? Possibilidades. Talvez ele não seja inteligente o bastante, ou talvez ele não tenha poder o bastante para executar isso. Outra possibilidade é de que Deus, embora seja onisciente e onipotente, não é onibenevolente. Isto é, não está nada preocupado com o nosso sofrimento, contrariando assim as expectativas de muitos sonhadores, já que o universo pode não ter sido projetado para nós. E ele tá olhando isso do ponto de vista de uma eternidade, que essa vida inteira é um sopro perto de uma eternidade infinita. É nada. De fato, para Deus o tempo de vida humano pareceria insignificante, mas essa perspectiva suprema em nada diminui a experiência real do sofrimento humano, pois embora para Deus não seja nada, para alguém com câncer, o sofrimento parece durar uma eternidade. É só você começar a multiplicar os anos na sua vida que você vai ver a diferença insana, que é você querer botar o temporal versus o atemporal. Quantos sofrimentos você já não passou na vida que falou, pô, isso aqui vai durar pra sempre, e depois passou, entendeu? E você nem lembra mais, que dirá olhando a eternidade. E o mal humano? Deus poderia criar o homem sem o mal humano? Bom, você faz isso, você cria um personagem de videogame e tá lá. Só que aí o que é aquilo? É um fantoche. Aquilo não é uma pessoa viva. Aquilo não é... sem livre-arbítrio, você não tem uma vida autônoma. Você tem uma coisa determinada, um boneco, um fantoche, um personagem de videogame. Na medida em que Deus cria o livre-arbítrio significa que você pode escolher, que você vai escolher o mal, entendeu?
Se livre-arbítrio implica na potencialidade de escolhas voltadas ao mal, então no paraíso não haverá livre-arbítrio, pois se houver e o mal for cometido, deixa de ser um paraíso. Como não pode deixar de ser paraíso, significa que serão expulsos todos os que optarem pelo mal, restando apenas os que estão condicionados a agir conforme a vontade de Deus. Então é a realidade. Então o homem vai lá e faz errado. Como a gente falou, ele busca o mais fácil ao invés do mais difícil. Então, essa já responde a do mal. Não responde, pois as implicações do problema do mal vão além das suas considerações A primárias. outra que ele fala é o seguinte, bom, mas não necessariamente eu preciso dizer que Deus existe, porque eu explico vários fenômenos pela natureza. Essa é a segunda objeção. E realmente dá pra explicar vários fenômenos pela Claro. natureza. E eu diria pra você que o ponto de discutir se Deus existe não é pra explicar os fenômenos da natureza. Pra isso você deveria usar as análises da natureza. Se é pra isso, Sim. tiveram pessoas na história que tentaram usar Deus pra explicar fenômenos naturais. Eu acho estranho. Por quê? A causa dos Toda vez isso se provou balela, né? Porque a causa dos fenômenos naturais é uma causa natural. Aham. Por que chove? Tem que ter alguma coisa a ver com a água, com a evaporação, com isso aqui, com o sol. O natural é que Raio os não é o fenômenos Thor. naturais não é o Thor. Isso é um pouco tosco. Agora, também não vamos menosprezar esses povos antigos que falavam de um Thor da vida, porque eles estão às vezes discutindo em termos de expressão simbólica. Então você fala, ele acha que o raio é o Thor. Tá bom. Tinha o cara lá da tribo que achava que o raio é literalmente o Thor. Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com a mitologia antiga, porque não tem uma separação tão clara entre o que é literatura e o que é religião. E tem, às vezes, expressões muito profundas desses povos antigos, que tem um poder do mito. Então, o mito também não é desprovido... Aqui está discutindo outra coisa, não necessariamente só o mito, mas o mito não é desprovido também de valor. Nem que, no Claro que mínimo, não. seja um valor literário, no mínimo. Então... Mas sim, claro que tem gente que falava o Thor é o trovão, e é isso, o que explica o trovão é o Thor. Não, mas o que a gente tava falando é que os fenômenos naturais, a gente Tem uma consegue... causa natural. A gente consegue, vamos lá, hoje em dia, a gente consegue saber, Claro. sei lá, se não todos, a maioria como as o coisas nosso rolam. conhecimento, eu diria ainda que ele é limitado à quantidade de coisas que tem no mundo. A gente tem uma limitação variada. Quando entra no nível quântico, por exemplo, a coisa vai embora, Sim, né? não tô falando Não vou entrar disso. nessa pira agora, mas um detalhe sobre isso é que o Heisenberg, que é um dos pais da física quântica, falou, se vocês quiserem entender física quântica, leiam Aristóteles. Então você vê que o bom e velho Aristóteles vai embora. Agora, ele falou isso, vocês não entendem física quântica, vocês não leram Aristóteles, cara. Vocês não estão lendo o cara que viveu há mais de 2.000 anos atrás. Então os argumentos do ateu geralmente... Não, você tava falando de um... Sim. São dois. Um que... Esses são Por que dois que Deus objeções, São Tomás fala, objeções comuns a isso. Não são os únicos argumentos ateus, tem vários que Sim, se tem usam, vários, mas aqui eu tô entrando em dois primários. Bom, mas aí São Tomás fala assim, cara, mas naturalmente, o argumento para a existência, naturalmente, o fato de existirem explicações naturais para causas naturais em nada exclui a existência de Deus. Pelo contrário, porque eu preciso de uma explicação para a origem de todo o cosmos, para a origem da ordem. Então eu continuo com isso. Então, o ponto de discutir se Deus existe não é para explicar fenômenos naturais, é outra coisa. A razão de discutir sobre a existência do Deus de Abraão envolve apresentar um pouco de filosofia e valorizar o debate. Alguns acabam com mais perguntas, outros com mais certezas. É compreensível o ato de intuir noções de grandiosidade transcendente para se acalmar perante o desconhecido e perante a indiferença do universo ao desejo de continuar existindo.